CPI do MEC está andando devagarzinho, mas ainda resta saber, afinal de contas, que decisão tomará Rodrigo Pacheco, que gosta de ser moroso, né? Antes de tomar uma decisão, ele gosta de fazer algo bem pensado, pesando consequências pessoais, inclusive, se aquilo será interessante, se não será interessante, a que parte ele deve ceder, para quem ele deve ceder, mas é uma decisão que cabe a ele, Rodrigo Pacheco. E já há, claro, disputas até no âmbito do Supremo, né? Hoje tudo chega ao Supremo com velocidade de todos os lados. Tanto que governistas falam em ir ao Supremo para barrar a CPI do MEC. Qual é o argumento? Há outros pedidos, outros requerimentos na fila. E, portanto, o Rodrigo Pacheco não pode colocar a CPI do MEC à frente das outras. É preciso que ele siga ali a cronologia da apresentação de requerimentos. Olha, eu vejo com a iniciativa fadada ao fracasso se forem ao Supremo com esse pedido, porque não há nada, nem na lei máxima, a Constituição, e nem sequer no regimento do Senado, que estabeleça o critério cronológico como decisivo. Nada. Não existe isso. É possível, sim, que o requerimento apresentado ontem, anteontem, hoje, tenha andamento mais rápido e resulte em uma comissão parlamentar de inquérito, ou não, ou seja, engavetado, antes da apreciação de um requerimento que está lá há 3 meses. É possível. Não há nenhuma lei e não há previsão constitucional e não há nem sequer, repito, no regimento interno do Senado, a exigência de o presidente do Senado observar a cronologia da apresentação dos requerimentos. Qual chegou antes, qual chegou depois. Eu não posso dar andamento ao B antes de resolver o A. Isso não existe. E quando falam em ir ao Supremo, é com esse argumento. Olha, antes de rejeitar ou dar andamento ao requerimento A, ele não pode apreciar e dar andamento ao requerimento B. Não existe isso. E se nós sabemos disso, é óbvio que quem está no Supremo também sabe. Sabe disso e de muito mais a respeito dos impedimentos legais e daquilo que a lei estabelece como exigências para uma comissão parlamentar de inquérito. E existem outros pedidos a respeito, por exemplo, de ONG na Amazônia, né? As ONGs que trabalham na Amazônia, há um pedido para que elas sejam investigadas numa comissão parlamentar de inquérito. Esse é um dos pedidos apresentados. E há outros que já foram apresentados ao Rodrigo Pacheco faz tempo. E ele deve, pois, lembrar aos senadores que não existe esse critério cronológico. Ele pode, inclusive, de acordo com a lei, ele pode colocar todas essas CPIs em andamento. Ele pode dizer sim, está bem, vamos estabelecer todas essas comissões parlamentares. Uma delas, por exemplo, é do Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. E é a respeito da atuação do narcotráfico no Norte e no Nordeste. Então, o pedido do Eduardo Girão é que haja uma comissão parlamentar de inquérito a respeito da atuação do narcotráfico no Norte e no Nordeste do país.
e a uma do Plínio Valério sobre a atuação de ONGs na Amazônia. Foi essa que eu citei. E há uma outra proposta pelo próprio líder do governo, que é o Carlos Portinhos, do PL do Rio de Janeiro, que é a respeito de obras paradas do MEC em gestões passadas. Então ele havia apresentado, antes desse requerimento, um requerimento com as assinaturas, obviamente, solicitando que o presidente do Senado autorize uma comissão parlamentar de inquérito que investigue obras do MEC. Aí você tem reformas em universidades, institutos, etc. Enfim, obras que dependem de recursos do MEC e que ficaram paradas em gestões passadas. Então você tem esses 3 pedidos na fila: narcotráfico no Norte e Nordeste, atuação de ONGs na Amazônia e obras paradas do MEC em governos passados. Ora, o que pode acontecer? Rodrigo Pacheco pode dizer não para as 4. Pode dizer sim só para uma. Pode dizer sim para 3. E pode dizer sim para todas e mais. Autorizar o funcionamento simultâneo das 4, ou de 2, ou de 3. Tudo isso é possível. Então essa ideia de levar ao Supremo uma reclamação de que ele está colocando, ou pode colocar, na verdade é uma ação preventiva, porque ele não falou nada. Ele não disse sim, não disse não. É uma ação preventiva para que eles fiquem impedidos de autorizar uma comissão parlamentar de inquérito do MEC antes de se posicionar, ou seja, engavetar ou autorizar CPIs em relação aos outros 3 requerimentos. É uma perda de tempo. No mundo ideal, nós teríamos todo mundo: Milton Ribeiro, o Vitor Godoy, atual ministro, Bolsonaro, partidos de oposição, todo mundo querendo investigação rápida, esclarecedora. É óbvio, mas isso é no mundo ideal. Todo mundo sabe que a CPI vira um palco político, com gente fazendo campanha. E, obviamente, o alvo da CPI não seria o Milton Ribeiro. Isso é óbvio. É claro, o Randolfo Rodrigues não quer a cabeça do Milton Ribeiro, ele quer a cabeça do Bolsonaro. Ele quer a CPI como um instrumento político. E toda CPI tem, como todo processo de impeachment, inclusive, tem a ação política predominando, prevalecendo sobre as questões técnicas, não é? Porém, é preciso que nós, à distância, olhemos para esse cenário de maneira honesta, admitindo que sim, que haverá um carnaval político. Por exemplo, Renan Calheiros está licenciado. Não sentiram falta? Está licenciado. Pois ele está voltando rapidamente, quer ou a presidência ou a relatoria, se a CPI andar para frente. Ora, ele foi o relator, inclusive, da CPI da Covid. Ele sabe que aquilo é um palco fantástico. Ele se licenciou, volta agora correndo, dizendo que quer um lugar. O Omar Aziz, que presidiu a CPI anterior, não quer. Ele vai fazer campanha e ele não quer gastar muito tempo em Brasília. Aliás, foi engraçado porque a ideia do Omar Aziz, segundo ele próprio, é fazer aparições na comissão parlamentar de inquérito.
Foi uma palavra bem escolhida. Ele fala aparições. E o Randolph também quer o comando. Numa dobradinha com o Renan. Um fica com a presidência, o outro fica com a relatoria. E é claro que o Randolph, o Renan e o Omar Aziz, nas suas aparições, vão fazer daquilo um palco político com duas finalidades: campanha própria, campanha de aliados e, obviamente, desgaste do governo ao qual eles se opõem. E é esse o jogo. Toda a CPI é assim. Seja ela comandada, dirigida pelo governo, dirigida pela oposição, seja qual for o governo, seja qual for a oposição. É assim. Porém, embora seja óbvio que aquilo será um carnaval político, nós temos de observar o lado técnico, o que inclui aquilo que a Constituição estabelece. Um fato determinado, específico, que deve ser o motivador de uma comissão parlamentar de inquérito. Aquele é o fato central, embora não haja impedimentos para que, durante a investigação da comissão parlamentar, não apareçam outros fatos muito ligados ou só ligados à distância àquele fato original, ao fato iniciador, ao fato mote da CPI. Você pode começar a descobrir outras coisas. Geralmente acontece. Você começa com um tema específico e vai descobrindo outras coisas que vão levando a outros depoimentos, a outras revelações e a outras investigações. É normal. Toda CPI é isso. E toda CPI dá em coisa nenhuma ou dá em coisa importante, dependendo do interesse de quem tem mais voto ali dentro. CPIs importantíssimas, inclusive da Petrobras, foram enterradas. E há denúncias seríssimas de empresas comprando voto de parlamentar ou comprando a decisão de não serem investigadas ou de seu presidente não ser chamado para depor. Ou seja, uma comissão parlamentar de inquérito já foi cenário de corrupção, com gente comprando para que a investigação não andasse ou para que determinado figurão não fosse chamado para depor. É pesado o jogo, hein? Mas, ainda à distância, e sabendo de tudo isso, e sabendo que tudo isso ocorre, precisamos observar que há um fato determinado e grave. E há as assinaturas, as condições legais, as exigências que existem na Constituição, primordialmente, mas também no regimento interno do Senado, estão cumpridas. Há um fato determinado, grave, e há objetos de investigação definidos e as assinaturas, ou seja, pelo menos um terço, e neste caso específico, mais de um terço do Senado, pedindo a investigação. O normal é que o Rodrigo Pacheco autorize essa CPI. Isso é o normal. Sabemos, insisto, que haverá carnaval político, que haverá uso político, que haverá forçação de situações. Sabemos de tudo isso. Mas o Brasil precisa se acostumar com a observação das exigências legais e quando determinadas exigências estão atendidas, e no caso todas, isso tem de ser considerado pelo presidente do Senado.
A lei dá a ele o direito de engavetar? Dá. Dá a ele o direito de demorar para responder? Dá. Dá a ele o direito de dizer, façamos a CPI? Sim. Porém, também esse poder tem um limite reconhecido pelo Supremo quando este determinou ao Arthur Lira, presidente da Câmara, a abertura de uma CPI. O que não pode, e também aí o Supremo reconhece, e seria um absurdo, felizmente não pode, é o Supremo determinar a abertura de processo de impeachment. Seria um absurdo. Não pode. Porque alguém eleito, não só para chefiar um poder, mas para presidir a República, não pode ter o seu impedimento julgado por uma decisão do Supremo. Não pode. E o Supremo reconheceu isso recentemente, quando tentaram levar o Supremo a ordenar que a Câmara iniciasse o processo decisório que pode levar ao fim a uma autorização ou não para que o Senado julgue o presidente da República. E o Supremo disse não. O Supremo não pode fazer isso. Foi uma decisão correta do Supremo. Mas CPI, o entendimento é outro. Porque a CPI não é um julgamento. A CPI é uma investigação. Ela não julga nada. Ela não tem sentenças finais. Tanto que a CPI da Covid, qual foi o resultado final? Diversos pedidos de investigação. Todo mundo se lembra, a turma da CPI da Covid indo à PGR apresentar lá, tentando pressionar, não há dúvida, né? Mas levando o pedido. E é isso que ela pode fazer. Ela não julga. Ela é uma comissão de inquérito, o nome já diz. Então, a tendência é que o Pacheco diga sim, porque as exigências foram atendidas. E notem, até comparando com os outros 3 pedidos, né, que são mais genéricos. Embora situações específicas, mas o fato específico, e fato é diferente de situação, ele está escancarado nesse pedido de CPI do MEC. E qual é o fato específico? As declarações do então ministro da Educação. E agora, o atual ministro, o Godoy, ele fala de presentes que teriam sido dados, né, por esses sujeitos que estariam se beneficiando das portas abertas pelo Milton Ribeiro para funcionários do MEC. O que também enfrenta impedimento legal. Um funcionário público, na sua função, e claramente numa situação de alguém que quer favores ou agradecer favores, não pode receber presentes. Nem o presidente da República. Então é claro que isso se estende a todos os funcionários. Isso vale também nos estados, para governadores, para funcionários de governos estaduais, vale para prefeituras. É um princípio moral óbvio, né? O sujeito que está num cargo público não pode tomar decisões de interesse público para beneficiar alguém e por isso receber presentes ou, invertendo a ordem dos fatores, recebendo presentes para prestar favores. Então, os fatos estão aí. E há a declaração do Milton Ribeiro a respeito do Bolsonaro, do tal pedido para que o Gilmar Santos tivesse seus pedidos bem considerados
recebidos, acolhidos com boa vontade. Então, não há a menor dúvida que o fato determinado está dado. Que vão fazer carnaval, que vão fazer palanque eleitoral e que vão trabalhar numa direção específica, com viés, como dizem. O Renan Calheiros, por exemplo, na CPI da Covid, ele disse, quando foi escolhido o relator, eu não farei o que fez o Dallagnol. Não haverá viés, uma piada, né? Não farei política, outra piada. Ele fez política o tempo todo e tinha viés o tempo todo. Mas é preciso que separemos o interesse daquele sujeito que está fazendo política e que quer que a CPI carregue um destino já pré-determinado, que ela vá numa direção que ele deseja. É preciso separar isso da obviedade de que há coisas graves a serem investigadas. A oposição tentará ter 8 de seus integrantes e, portanto, o controle da CPI. Claro, há o problema do calendário. Então, alguns que, obviamente, gostariam de lá estar, não estarão, porque vão fazer campanha. Então, só farão aparições no dizer do Omar Aziz. E essa me parece a única visão honesta que o país pode ter. O conhecimento, a ciência de que os que comandarão a CPI tentarão conduzi-la para uma direção específica. E aí é preciso, porque como a CPI não julga, depois seus resultados serão avaliados. E aí há o desgaste político. Aí cabe à sociedade, já com muitas cicatrizes de várias CPIs, já calejada de situações parecidas, filtrar o que é informação, o que é descoberta daquilo que é discurso político. Cabe ao eleitor, cabe à PGR lá na frente, cabe ao Supremo lá na frente, cabe à imprensa. Infelizmente, é mais difícil que seja essa a atitude da imprensa. Infelizmente. Mas, ao mesmo tempo em que é preciso reconhecer o desejo de alguns que lá estarão comandando o espetáculo, de conduzi-lo em certa direção, e sabendo que haverá uso político eleitoral da CPI, não podemos abstrair o fato específico, grave, que tem de ser investigado. E, obviamente, levando em consideração que as condições técnicas e políticas já estão dadas. Não há por que o Rodrigo Pacheco dizer não. Paralelamente, para encerrarmos, há 2 pedidos. Esses pedidos são protocolares. Mas há 2 pedidos de 2 ministros do Supremo para investigações na PGR com relação à denúncia de interferência do Bolsonaro em ações da polícia. No caso da Carmen Lúcia, ela quer saber se houve interferência na investigação específica a respeito do Milton Ribeiro. Se ele interferiu de alguma maneira para deter, para controlar. E no caso do Alexandre de Moraes, no âmbito daquele inquérito que foi desencadeado pelas declarações do Sérgio Moro, que reclamou de tentativa de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, ele quer uma investigação
porque houve o delegado dizendo que tentaram interferir na investigação do que está acontecendo no MEC. Aí entra uma coisa estranha, porque esse caso aí do Sérgio Moro, já houve investigações, pronunciamento da PGR, e não chegar. Houve até uma declaração do Lula se contrapondo ao Sérgio Moro, dizendo que é direito do presidente mudar a direção da Polícia Federal e que, portanto, ali, naquela denúncia, o Bolsonaro não tinha de responder às reclamações do Sérgio Moro. Então, esse caso ficar ali em banho-maria é esquisito, né? Assim como o tal inquérito que o Alexandre de Moraes usa para tudo. Tudo ele joga naquele inquérito que virou um inquérito múltiplo. Inquérito com problemas na origem, etc. E agora, em outro inquérito, aquele desencadeado pelo Sérgio Moro, ele encaixa essa investigação sobre a suposta interferência do Bolsonaro. Mas são dois pedidos distintos, o da Carmen Lúcia e do Alexandre de Moraes. E, obviamente, a resposta da PGR ela acaba também tendo um efeito protocolar, porque o Supremo, como já fez algumas vezes, inclusive o Alexandre de Moraes, pode ignorar solenemente a posição da PGR. Ronald. Este é o Bandeirantes